Fala, Nutris concurseiros! Hoje eu vou trazer um tema aqui que todo mundo que está estudando para concursos e para residência sabe que cai muito, que é a nutrição nos ciclos da vida. Obviamente que eu vou focar aqui em uma partezinha dela, que é o envelhecimento. Quais são os aspectos aí que são mais cobrados em relação a mudanças da composição corporal nos idosos? Então vamos lá, gente! Então, quando a gente pensa aqui na mudança da composição corporal, e aí volta aquela aula lá de avaliação nutricional, tem sido muito perguntado, gente, principalmente sobre essa alteração da composição corporal. Então, a gente já sabe que tanto a água, a massa óssea, massa muscular e massa gordurosa tem uma alteração muito importante em pessoas durante o envelhecimento. Quando a gente pensa na água, o que é que vocês precisam saber? A redução. Então a gente reduz bastante. Observando aqui essa gravura, a gente observa que recém-nascidos e crianças têm uma quantidade de água muito superior ao do adulto e o idoso tem uma quantidade de água muito inferior aí a desses dois grupos. Então por que acontece isso? Se a gente parar para pensar, gente, todos os idosos têm uma redução da massa celular. E com essa redução da massa celular associada à água intracelular, associada também à redução da ingestão hídrica, que está relacionado à menor sensibilidade à sede, então ele tende a beber menos água, e também associado à menor frequência urinária, principalmente pelo uso de medicamentos e de diuréticos, a gente vai ter uma redução muito grande aí na quantidade de água dos idosos. Ok, passo 1. Passo 2, segunda alteração aqui mais cobrada, é a questão da porosidade óssea, então ele tem uma redução da massa óssea. Então, por que os idosos têm uma redução da massa óssea? Isso acontece principalmente porque os ossos são mais porosos, há uma redução na formação aí dessa massa óssea, principalmente por conta da menor absorção de cálcio e de vitamina D. Lembre-se que de vitamina D, gente, os alimentos não são grandes fontes de vitamina D, e a gente precisa de uma exposição solar. Os idosos tendem a ter uma menor exposição. Menor quantidade de vitamina D ativa, menor absorção de cálcio, a gente vai ter um osso aí mais poroso. E isso leva a osteoporose, que também é muito verificado nesse público de idosos. Pode ter também em adultos, tá? Então, osteoporose muito comum verificar por conta dessa alteração da massa óssea. Mais uma alteração, gente, que pode cair muito aqui nas questões de avaliação nutricional, que é essa alteração aqui, as alterações articulares. Então, a partir de 40 anos, a gente tem uma redução na estatura, então cerca de 1 centímetro a cada década. Isso acontece porque é uma redução no diâmetro dos discos intervertebrais, a gente tem também aumento da curvatura da coluna e redução dos arcos dos pés. Então, a gente já sabe que a tendência é o idoso reduzir essa altura. Vocês já viram também isso muito frequente em perguntas de avaliação nutricional. Algo que tem sido perguntado aqui com muito mais frequência, então asterisco para essa alteração na composição corporal, é sobre a massa magra. Redução da massa magra, e aí lembre-se ao nome sarcopenia. Essa redução está relacionada a uma redução no número de fibras musculares, do tecido muscular, do tamanho do músculo, principalmente por conta das mudanças hormonais que acontecem nos idosos, nas mudanças do metabolismo proteico e nas mudanças do estilo de vida, já que um idoso tende a ser mais sedentário, tem uma menor atividade física aí, atrofiando mais essa musculatura. Então preste atenção, gente, que a sarcopenia, que é uma redução na quantidade da massa muscular, da força muscular e do desempenho muscular, tem sido muito vista, já é muito esperada em idosos. E lembrem-se, gente, que a sarcopenia, apesar de ser uma redução da massa muscular, ela não está necessariamente associada a pessoas com magreza com desnutrição. Pessoas obesas podem ter sarcopenia, podem ter uma quantidade elevada de gordura, no entanto, uma atrofia muscular muito grande. Então, não é separada essa visão aí, tá? Preste atenção também no seguinte, homens tendem a ter uma redução muito maior de massa magra do que as mulheres com o passar aí do envelhecimento, porque há uma redução, a maior perda de testosterona, do hormônio de crescimento GH e do IGF também. Então, quando o homem tem a redução desses fatores, há uma perda maior de massa magra quando comparado com as mulheres. Além disso, é comum verificar caquexia em idosos, e a caquexia, gente, está associada mais a idosos hospitalizados. Então, a caquexia em si já leva uma sarcopenia. O que é a caquexia? É aquela desnutrição severa, né? Uma perda de peso aí maior do que 7,5%, é uma perda de peso muito mais grave. A imobilidade física associada por conta da inatividade física também gera essa redução na massa magra. Então, leva à sarcopenia. Então, focos principais da alteração aí da composição corporal de idosos, que são coisas fáceis, simples, mas que já mata várias questões.
Vamos resolver aqui uma questão um pouco extensa, mas um tanto quanto simples, tá? A síndrome sarcopênica representa uma vulnerabilidade fisiológica relacionada à idade, resultando na deterioração da homeostase biológica e da capacidade do organismo de se adaptar às novas situações de estresse. Acerca desse tema, assinale a opção correta. Letra A. Com o envelhecimento, os homens têm maior perda muscular, em virtude do declínio do hormônio do crescimento, do fator de crescimento relacionado à insulina e da testosterona. Essa aqui já é a alternativa correta, mas vamos ver as demais. Com o avançar da idade, é comum ocorrer aumento de mais de 15% no gasto metabólico basal. Falso, gente. O contrário, a gente tem perda do metabolismo basal. A gente reduz esse gasto metabólico basal, tá? Não há aumento do gasto metabólico basal. Então, a questão já se encontra errada aqui a partir dessa informação. Letra C. Independentemente da ingestão proteica, a prática de exercícios de resistência promove aumento significativo da massa e da força muscular em idosos. Fácil, gente, porque a gente precisa, sim, de uma maior ingestão proteica para repor as perdas das fibras musculares por conta da atividade física aí. Então, não tem como também levar à cura da sarcopenia você fazer somente atividade física e não dar um suprimento aí nutricional adequado. Letra D. A obesidade é considerada fator de proteção da sarcopenia. Falso. A obesidade não é fator de proteção, porque a obesidade ela está relacionada a um aumento necessariamente de tecido adiposo. Os obesos podem ter sarcopenia, a gente já tem visto muito isso, então não necessariamente você ser obeso vai impedir você de perder massa muscular. Então, uma vez que essa síndrome está diretamente associada a situações de magreza ou desnutrição do idoso e não ao excesso de peso. Então, não necessariamente, tá, gente? Na verdade, a gente tem visto muito mais pessoas obesas com sarcopenia atualmente. Então, as alterações da composição corporal com o envelhecimento incluem o aumento do teor de água, o que pode ser erroneamente avaliado como aumento da massa muscular esquelética. Então, super simples, né, gente? Questões dadas aqui. Não há aumento no teor de água, pelo contrário, é uma redução no teor de água da composição corporal desses idosos. Então, a questão correta aqui é a letra A. Então, eu espero que vocês tenham curtido a dica, gente. Até a próxima!